tudo que o Senhor tem feito. Nós louvamos o teu nome, Pai, pelo teu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, frente a esse tempo, que o Senhor nos conduza, Senhor, frente a esse momento que nós temos de escola bíblica, que possamos juntos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais sobre a sua visão, Senhor, para o nosso tempo, que possamos juntos crescer no Senhor sobremaneira, Deus, em nome de Jesus. Amém. Galera, tudo bem com todo mundo? Tudo certo? Antes de eu falar alguma coisa, é muito gostoso a gente estar junto, é muito gostoso a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a palavra, sobre o tema mais específico aqui, sobre o livro do Keller, sobre a Igreja Centrada. E eu quero tentar hoje, né, frente às aulas que nós estamos tendo também, né, cooperar um pouquinho mais com aquilo que está sendo passado. O tema central nosso hoje do livro seria o capítulo 4, né, a visão para a cidade. E eu quero começar fazendo uma afirmação, né, embora a gente saiba, e eu tenho pensado nessa afirmação já tem alguns dias, ela parece assim ser um pouco, mexe, pelo menos comigo, mexe bastante, né? E essa afirmação que eu quero fazer é que Deus ama as cidades, né? A gente talvez pensa sobre isso, né? Fala-se sobre isso, mas a gente não para de fato refletir. Por que eu estou falando que Deus ama, estou afirmando que Deus ama a cidade? Porque existe propósito de Deus dentro de todas essas coisas, dentro de tudo que a gente vive, dentro de tudo que é. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu quero que vocês me ajudem, que vocês abrem os seus áudios aí, que vocês falem para mim, só para a gente pensar nessa afirmação. A narrativa de Gênesis, ele descreve para a gente que onde tudo começou. Por favor, alguém fala para mim. Deus cria o quê? Coloca o homem na onde? Meio óbvio, né? Mas alguém fala aí só para gente, só para eu não falar sozinho. Vamos lá. No paraíso? No paraíso, Na terra? que é o quê, Dona Ivone? Paraíso. O quê? O paraíso é na onde aí que você está falando? A Laura falou, no jardim, Na terra. na Na terra. Deus cria um terra. jardim, coloca o homem num jardim, correto? Quando a gente vai ler em Apocalipse, aonde que tudo vai findar? Tiago falou baixinho ali sem ninguém ouvir, eu li o lábio dele, vai se findar numa cidade. A narrativa bíblica, ela inicia no jardim e ela termina em uma cidade. Né? O tamanho amor de Deus pela cidade vai fazer com que no final, não que a gente volte para o jardim, mas que a gente vá para uma cidade celestial. Né? Nós temos, então, a visão da cidade, algo que a gente precisa pensar e falar muito sobre isso. Por quê? Nós temos alguns pressupostos que precisam ser quebrados primeiro no nosso coração para a gente entender talvez a expressão seja feia, mas é a realidade, a magia que há na cidade para Deus. O que há de Deus dentro da cidade? Eu que venho de uma cidade pequena, pensar em grandes centros, por exemplo, no começo, era muito difícil. Né? Pensar na vida na cidade, o que poderia ser, gente que vem do interior, que vem de um lugar meio remoto, que todo mundo conhece todo mundo, você cai num lugar onde ninguém conhece ninguém, onde você tem um monte de cultura, onde você tem um monte de coisa diferente, faz com que a gente comece a olhar para a cidade e pensar assim, Deus, que lugar maluco que é esse que eu vim parar? Exemplo, né, Campinas. Que cultura que é essa? Que povo que é esse? Que povos são esses misturados no mesmo lugar? Né? Parece que a degradação é grande, que não tem nada de bom, que não tem nada aqui, que não tem nada ali. E o primeiro sentimento que talvez a gente possa ter ao pensar na cidade é o sentimento de revolta, é o sentimento de raiva, é o sentimento de que parece que Jesus entregou para Satanás a cidade grande e o negócio vira ali como diria na minha terra, um forfé só, que nada vai para frente, nada vai para trás. Né? Muitas vezes, o que a gente enxerga da cidade vai ser mais ou menos isso. E quando eu me propus a falar sobre isso também, é porque Deus tem construído um pensamento muito diferente no meu coração. Então, o meu desejo essa manhã é que a gente deixe de lado, né, tudo aquilo que a gente pensa sobre cidade, que a gente tem no nosso coração sobre cidade, para a gente ter uma perspectiva bíblica a respeito da cidade.
eu quero fazer uma pergunta para que vocês possam me responder, não aquela resposta cristã, né? Ah, isso é legal porque Jesus fez. Não, vamos abrir o nosso coração. Como que nós enxergamos a cidade? Ou como que nós enxergamos a cidade de Campinas, onde nós estamos inseridos, ou a cidade grande, que a gente sabe que acontece muita coisa dentro dela. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre aquilo que nós enxergamos sobre a cidade. Por favor, abram seus áudios e vamos conversar um pouco, para eu não falar sozinho. Vamos lá. Eu acho que eu imagino a cidade grande, a cidade pequena, a cidade em geral, como lá em Sodoma e Gomorra. Boa, Dona Ivone. Eu ia falar que enxerga a cidade como uma necessidade, né? É uma necessidade da nossa sociedade ter a cidade. Não dá para a gente viver sem a cidade. Eu, pelo menos, que nasci na cidade, cresci na cidade, não sei viver no campo. Para mim, a cidade é uma necessidade. Obrigado, Caio. Realmente, realmente. Ô, Juninho, você que tem a experiência mais ou menos igual a minha, que vem lá do interior de Minas, fala aí, o que você me fala da cidade? Joga aí para nós. Bom, ele não vai falar, eu falo aqui. As cidades eu vejo como os polos industriais, né? Sim. Porque foi através das indústrias que as cidades ficaram super populosas aí. Então, como o irmão Caio aí disse aí, a necessidade de trabalhar, de criar uma família, de ter um sustento, as pessoas do interior vieram e foi amontoando, e chegou aonde que está, um pouco fora de controle, em uma certa visão, né? Sim, Toninho, verdade. Verdade mesmo. Eu acho Cidade que é muita gente, né? Enquanto mais gente, pior. Você disse tudo, Juninho. é uma boa, foi uma ótima resposta. Eu ia falar que eu acho que o que está na imaginação comum de toda pessoa, não só crente, mas é que a cidade, né, tipo, imaginando São Paulo, tem a ver com caos, tem a ver com, né, bagunça e tudo, por conta da movimentação, né? Agora, não significa que é isso, né? Mas só que eu acho que é o que está no imaginário, né? Acho que é o mais evidente de todas as partes, né, Tiago? Acho, pegando um pouquinho da Dona Ivone, do Caio, do Toninho, né? A Laura está falando aqui que a cidade ela é assustadora, chega a ser violenta, né? Em certo sentido. Deixa eu ver outro comentário que está aqui da Ana Paula. Cidade eu vejo como uma organização de grupo, lugar, né, que as pessoas nascem e se desenvolvem também. É um lugar que nós temos todas essas coisas, mas é um lugar que, como a gente está falando, ele parece para nós ser um lugar assustador, né? Quando se pensa em cidade grande, grandes centros, né, urbanos, a gente vai ter aí talvez dois extremos muito grandes, que é o extremo do ódio, né? É um lugar que não presta, um lugar onde que Dona Ivone falou assim, imagina o Sodoma, né? Onde talvez aí a sexualidade é destruidora. A gente tem, por exemplo, a própria cidade nossa aqui, Campinas, a gente tem um bairro para isso, né? Não que tem muita coisa além, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma visão romantizada, né? Eu que venho da cidade pequena, cidade grande é o sonho de todo mundo que está lá em Itajubá. O pessoal forma na universidade lá, 99% quer vir para Campinas, para a região, porque, nossa, lá eu vou crescer, lá eu vou ter dinheiro, lá eu vou desenvolver, lá eu vou usufruir de muita coisa, né? Igual o Caio falou, é necessidade, né? A cidade, ela se torna, por alguns, essa necessidade muito grande, né? O Toninho me fala também da questão de uma debandada, né? De pequenos centros para grandes centros. A gente tem muito isso em São Paulo, né? O sonho nordestino, o sonho do crescimento, o sonho de ganhar a vida. A gente tem dois extremos muito grandes que muitas vezes a gente acaba pecando pelo excesso dos extremos, né? Quando a gente para pensar um pouco nisso, a gente precisa olhar um pouco a perspectiva bíblica do que vem a ser a cidade. E a perspectiva bíblica, gente, ela vai trabalhar para a gente um ponto, assim, bem moderado, né? A cidade, ela vai ter natureza dupla, onde a humanidade, ela vai se intensificar, tanto como um lugar de paz e necessidade, né? Como o Caio falou, como também um lugar ruim e mau, né? A Bíblia, ela vai mostrar para nós
justamente dessa maneira. E dois exemplos legais para a gente pensar um pouquinho, a princípio, é justamente a ideia de Sodoma e Gomorra, né, que a Dona Ivone soltou um pouco sobre isso, né, jogou a ideia no ar sobre, que é um lugar extremamente corrompido, um lugar onde a sexualidade estava destruindo completamente tudo, onde tudo era péssimo, ou como, por exemplo, o Salmo 107, né, só para a gente referir um pouquinho, vai falar onde os remidos do Senhor, eles andavam errantes pela terra, até o momento que Deus os conduzem para uma cidade que vai ser um lugar de paz, né, referindo talvez aí ao céu, a Jerusalém, vamos colocar assim, um local onde eles teriam todo um cuidado. Então, a definição de cidade na Bíblia é um local duplo, onde eu encontro paz, mas ao mesmo tempo onde eu encontro também bastante dificuldades, né? Então, a gente tem aí dois pesos a respeito da cidade. Uma definição Google da vida, né, da cidade, seria, né, o aglomerado de pessoas que, situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústria e áreas agrícolas, né? Ela define para nós como um local geograficamente marcado, todo mundo está ali, cresce e desenvolve, né? Então, tem muita coisa do tipo. A definição bíblica é qualquer agrupamento de pessoas cercado por uma fortaleza ou muro, né? Vamos pensar aí na ideia lá de Israel, cidade murada, bonitinha, e o que equivalia a uma cidade na época não era muito só do desenvolvimento, mas era muito mais a respeito do ajuntamento de pessoas, né? O Keller, ele vai trabalhar para nós a questão da cidade bíblica, né? A cidade de Israel como uma lata de sardinha, né? Um lugar pequeno, recheado de pessoas. A vida na cidade, né, na época aqui, vamos colocar, né, do povo de Deus aqui, ela basicamente ela acontecia nas ruas. Queria que vocês pensassem comigo, um lugar fechado, murado, né? Aí talvez aí um espaço não muito grande de terra, murado, que as ruas eram pequenas, estreitas, as casas, logicamente, também não eram casões, né, eram casas pequenas, e a vida mútua ali, o compartilhar, o viver em comum, era algo que acontecia nas ruas. E quando a gente pensa num lugar fechado, murado, a gente está pensando numa cidade que o povo buscava segurança, né, tranquilidade e paz. Era mais ou menos isso que o povo tinha ao pensar numa cidade murada. Por quê? Ah, uma tribo diferente vai atacar a cidade. O que eles faziam? Fechar o portão, todo mundo ficava bonitinho ali, a paz primeira acontecia e todo mundo ficava bem. Então, a ideia de uma cidade num contexto bíblico, primeiro ali, né, vamos dizer assim, de formação do povo de Israel, era um lugar fechado como esse. Era um lugar onde as pessoas, elas viviam comum. Ah, eu tenho um ovo, o Tiago precisa do ovo, eu vou e empresto para ele. Né? E, logicamente, depois eu vou lá, eu pego um pedaço do pão que ele fez e a gente vai vivendo dessa maneira. Então, essa segurança, essa amizade, esse cuidado é o que define mais ou menos a base do que vem a ser a perspectiva bíblica de cidade. Só que esse lugar compacto, de uma convivência compacta, ela vai crescer e ela vai mudar. Né? E antes da gente falar, né, dessa mudança, desse crescimento, a gente precisa voltar para alguns textos bíblicos que eles vão mostrar para a gente o que vem a ser a cidade, né? E o primeiro texto, eu queria que a gente abrisse em Gênesis 4, 17 a 24, que no relato, né, das origens aqui, dentro de Gênesis, a gente vai ter a origem da cidade. Né? Eu queria que a gente lesse Gênesis 4, os versos de 17 a 24. Eu estou usando, como um bom presbiteriano, a Bíblia de Genebra. Que ela vai falar assim, ó. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu a Irade, Irade nasceu a Meujael, Meujael, Metusael, Metusael, Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta.
Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice em todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. O que a gente tem, vamos abrir todo mundo o áudio aí. O que a gente tem, basicamente, quando a gente começa a olhar do versículo 20 diante, né? Versículo 17, antes da gente chegar aí, fala o quê? Que Caim coabitou com sua mulher e concebeu um filho. Caim edificou uma cidade. Né? Caim sai do meio onde ele estava, depois de matar o seu irmão, a fim de fugir para um lugar onde ele poderia encontrar paz. Então ele casa, ele tem a sua mulher, e ele funda-se para si uma cidade que lhe dá o nome do seu filho. E dos seus descendentes começa a acontecer algumas coisas. Eu queria que vocês falassem para mim, visse no versículo 20, no versículo 21, o que a gente tem mais ou menos acontecendo, no versículo 22 também. O que a gente encontra aqui? Vamos lá, gente. Ninguém quer me ajudar? A gente encontra o desenvolvimento da cidade. Caim funda uma cidade. Quando as pessoas começam a crescer, nós vamos vendo a seguinte questão. Lameque tomou para si 2 esposas, tá. Ada deu à luz a Jubal, e esse foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Um primeiro momento de uma certa pecuária. O nome do seu irmão Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Primeira ideia de cultura que a gente vai ter aqui, de arte. Né? Zilá, por sua vez, deu filho a Tubal-Caim, e esse foi artífice e instrumento portante de bronze e de ferro. Então, nós temos toda uma ideia de desenvolvimento aqui, que a gente vai ver que ela é necessária para a cidade, a pecuária, a cultura, a industrialização, vamos colocar dessa maneira, assim, né, da gente ter algumas coisas que não se tinham antes, que se tornam ferramentas para manuseio e crescimento de um povo que está colocado ali. Ao mesmo tempo que Caim sai de um lugar, cria-se um lugar para ter uma certa paz, que começa um desenvolvimento, né, tecnológico, um desenvolvimento aqui de alguma maneira crescente, a gente também tem um crescimento crescente da corrupção, onde Lameque faz um cântico que ele mata 2 pessoas, onde ele rompe a ideia de um casamento normal e ele pega 2 esposas para si. Então, quando a gente começa a olhar a tensão que a gente começa a criar, a gente vai ver que, ao mesmo tempo que a cidade ela cresce, e cresce bem, e desenvolve cultura, desenvolve ali o plantio, desenvolve o crescimento, desenvolve também toda a corrupção. Olha que interessante, né? Primeira leitura que a gente tem da cidade, a gente começa a encontrar essa vida dupla, né? A cidade ela vai ser construída. Tiago, não me mata, não me corrige, porque isso depois o Keller vai falar mais para frente, mas só para a gente pensar, ela vai ser construída pós-pecado, né? Pós-homicídio, pós o homem virar as costas para Deus. Então, é o ponto que a gente vai encontrar aqui, justamente essa vida dupla, onde o homem procura paz, onde o homem procura um lugar de descanso, mas ao mesmo tempo, por conta do pecado, a corrupção cresce. Né? A gente não pode olhar para essa visão mais ou menos assim, por causa do pecado tá aí a bomba que tá, o negócio tá pior, só... Não, pelo contrário. Por conta do pecado e de tudo que vai acontecendo, a gente vê Deus levantando pessoas no meio para que a cidade ela possa ser redimida. Né? Então, a perspectiva nossa da cidade, ela precisa passar por esse crivo. Nós vivemos num local onde, ao mesmo tempo, o desenvolvimento é maravilhoso, a produtividade para o mal também é muito grande, e onde está o meu papel no meio de tudo isso? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Outro texto que a gente vai olhar rapidinho também, está em Gênesis 11, eu queria ler somente os versículos 3 e 4, que seria a construção da Torre de Babel.
para a gente pensar um pouquinho nessa ideia da corrupção da cidade. Os versículos 3 e 4 vão dizer assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedras e betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até o alto céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. O povo vai para um lugar, faz ali, desenvolve um tijolo, né, que onde eles vão fazer uma torre grande a fim de duas coisas. Primeiro, para que o seu nome se torne célebre, e para que o mandato de Deus não seja cumprido, que é o povoar a terra, para que eles não sejam espalhados. Mais uma vez a gente vai ver que o maior problema da cidade é literalmente o homem, né? O homem, ele chega no lugar e a primeira coisa que ele quer é fazer o seu nome, é buscar o seu nome, é buscar o seu. E para isso ele precisa desobedecer um pouquinho mais a Deus. Né? Alguns teólogos vão divergir no pensamento, né, de que o problema da torre foi a glória, né, que eles buscavam, ou foi o não obedecer o mandato de Deus de povoar a terra. Né? Eu acredito que sejam as duas coisas aqui em questão que nós temos. O problema da cidade é justamente a glória que o homem busca para si, no meio da cidade, e também a desobediência em grandes escalas aí de outras partes das coisas relacionadas àquilo que Deus vem falar para nós, né? Aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Então, a primeira tensão que a gente vê, que a gente tem, é que a cidade é um lugar de paz, é um lugar também de toda a corrupção. Quando a gente fala da ideia de que o homem ele vai buscar a glória para si, né, como acontece aqui na Torre de Babel, que eles edificam uma cidade para este fim, eu penso muito, aí volta, né, eu penso muito na minha terra, né, lá a gente tem a Universidade Federal lá, de engenharia, renomada e tal, e o desejo das pessoas é literalmente fazer o nome, né, elas formam, elas crescem, elas usufruem do que a cidade tem e bora para a cidade grande, porque ali eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou ter, e mais uma vez ela também vai usufruir somente daquilo que a cidade pode dar para essa pessoa, né? Quando a gente pensa aí na cidade nesse sentido, né, que ela tem essa tensão e ela desenvolve, ela também tem esse quê do pecado muito grande, a gente vai ver também Deus formando Israel e formando cidades, né? Parece um tanto contraditório, né? O próprio Deus mandando o seu povo edifique cidades. Só que não, a gente vai ver aí que, como nós afirmamos no início, que Deus ama a cidade, existe um propósito muito grande de Deus para a cidade. Quando a gente vai lá para Números, né, mais específico 35, a gente vai ver Deus falando sobre a cidade refúgio. Né? Até queria ler 2 versículos de Números 35, os versículos 11 e 12, que ele vai mostrar para a gente um referencial daquilo que é o desejo de Deus para a cidade. Espera aí que estou brincando. Números 35, versos 11 e 12, vai falar assim: escolhi para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. O que estava rolando? Eu, sem querer, estava trabalhando com o Toninho, e a hora que eu fui dar uma enxadada no chão, passou nele e eu matei, sem querer, aconteceu. Aí o Juninho, que é irmão dele, falou assim: cara, eu vou matar o Bruno. Né? Seria mais ou menos isso que acontecia, né? O tal do olho por olho aí também. E o que acontece? Deus estabelece locais onde haveriam julgamentos corretos, onde haveria justiça. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem o problema do mal na cidade, a gente vai vendo Deus estabelecendo locais, né, cidades, onde a justiça verdadeira ela vem acontecer, né? Ao mesmo tempo que nós temos essa cidade de refúgio como referencial, como um local de justiça correta, nós vemos também aquela glória de Deus, né, no meio de uma ideia de cidade, onde
Deus pede para que o povo edifique uma cidade para Deus, que seria Jerusalém, que seria no alto, onde o próprio Deus habitaria no meio da cidade, e a cidade, né, a nação seria governada pelo próprio Deus. Então, quando a gente para pensar na ideia de que Deus ama a cidade, que a cidade ela tem uma tensão entre coisas muito boas de desenvolvimento e muita corrupção, nós temos Deus trazendo a ideia de um lugar de justiça, de um lugar benéfico, de um lugar onde as causas seriam julgadas verdadeiramente, um local também onde o próprio Deus habitaria e governaria o seu povo. Israel passa a ser, então, dessa maneira, precisa, né, e passa a ser um diferencial de cidade, onde ela justamente vai ser para o povo e para as nações um reflexo, um testemunho do que seria a verdadeira cidade governada pelo próprio Deus, onde reina a verdadeira paz, a verdadeira justiça, o verdadeiro cuidado. Aquela base, né, da cidade murada, onde eles buscavam paz, onde eles buscavam conforto, uma vida mútua ali, onde pessoas viviam em certa comunidade. A referência disso vai ser o local onde Deus é o governador e cuida de todas as outras coisas. Então, Israel vem a ser aí o testemunho ideal do que seria uma cidade, né? Aquilo que a gente tem de tensão, de problemas, a gente tem Deus formando um local de testemunho onde tudo pode ser muito melhor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar até aqui, para me ajudar também? Porque eu já estou falando bastante, quero ouvi-los também um pouquinho. Ô, Bruno, pelo que eu entendi, tudo aquilo que a gente falou é o que acontece numa cidade, né? Sim. É tudo aquilo lá. Mas também existe lugares tranquilos, lugares abençoados. Depende de como você olha a situação. Uhum. Isso mesmo, Dona Ivone, isso mesmo. Acho que não depende da ideia de como a gente olha, mas do que a gente tem, né, dentro das cidades, né? Sim. O Keller, só rapidinho, Felipe, o Keller vai trabalhar muito da questão de que as cidades, né, a gente tem dois focos que a gente pode ter dentro dela, né? Que seria o foco cristão do serviço e cuidado e o foco simplesmente de você usar, né, de você usufruir. Então, acho que é muito daquilo que a gente vem buscar na cidade, né? Felipe, o senhor levantou a mão, por favor? Ô, Bruno, eu também sou do interior, sou mineiro também, igual você. Ô, rapaz, isso é bom demais, então. Então, existe um ditado assim, a roça, a gente sai da roça, mas a roça não sai do nosso coração. E eu já faz 40 anos que eu saí lá do interior, faz 40 anos que eu moro em Campinas, e é assim a vida, né? A gente acostuma, daí fica como se fosse tudo automático, né? Sim. Virou automático na vida da gente. E é bom também, mas aquela saudade lá do interiorzão não sai do coração. De jeito nenhum, né? Que a saudade de levantar cedo e lá comprar um sempre que a pão gente de sai um queijo, pouquinho né? aí fora da cidade, eu começo a ver as paisagens. Até filme, eu gosto de assistir filme que tem paisagem, cavalo, aquelas coisas. Que é muito bom, né, aquilo lá. Sim, Mas sim. é assim a vida, né? A gente vem para a cidade, acostuma e vamos tocando a vida como ela é, né? Verdade. Com a ajuda de Deus, né? Principalmente. Primeiramente. Só isso, valeu. Rapaz, esse sentimento a gente compartilha um pouco dele, viu? Isso quando faz falta no meio do mato, não faz, Zé Felipe? Faz. Ai, ai. Gente, vamos dar continuidade. A referência, então, que a gente tem aqui, só recapitulando. Cidade, ela tem dois pontos, né? O ponto bom, que é um lugar de paz e de refúgio que a gente busca, mas é um lugar também onde a gente tem muita dificuldade, onde tem o pecado também, ele vai superabundar dessa maneira, né? As cidades que a Bíblia vai mostrar para a gente, o maior problema dela está no homem buscando a sua glória, buscando a não obediência, né? Toda vez que a cidade ela se corrompe, ela vai justamente estar na falta daquilo que é vontade de Deus para as pessoas e para o seu povo. Ao mesmo tempo, nós temos um referencial de cidade, um lugar de justiça, de cuidado, onde Deus, ele governa e habita, né? Que vem a ser Jerusalém. Porém,
A palavra de Deus vai falar para a gente que o seu povo, a cidade perfeita, a cidade idealizada, a cidade que, né, seria o referencial para todas as outras nações, é uma cidade que passa a pecar e a se esquecer do Deus governador do seu povo. Então, o seu povo é mandado para um outro cativeiro, vamos colocar assim, que seria o exílio da Babilônia. E por que eu quero pular já direto para isso? Primeiro, que o nosso tempo está correndo. Segundo, porque a base do que acontece, né, dentro do exílio precisa ser a base de pensamento do Daniel, a base de pensamento do povo de Deus hoje. Eu queria que a gente fosse para Jeremias, no capítulo 29. A gente vai ler os versículos de 4 a 7. Jeremias 29, versículos de 4 a 7, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminueis. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, porque na sua paz vós terei paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece? A cidade de referência, a cidade linda, maravilhosa, onde o próprio Deus governa, onde seria um referencial para todas as nações, é um local onde o pecado, mais uma vez, vai superabundar, o povo de Deus esquece de Deus, esse povo é levado para o cativeiro, e no cativeiro Deus ordena uma coisa muito linda. Deus fala: olha, vocês estão na cidade, vocês vão edificar casa para vocês, vocês vão casar nesse lugar, vocês vão dar os seus filhos ao casamento, vocês vão plantar, vocês vão comer, vocês vão desenvolver a cidade, vocês vão orar pela cidade, porque a paz da cidade vai ser a paz de vocês. O que está acontecendo? O povo que tinha uma cidade agora se torna um povo peregrino em terra distante. E esse povo peregrino em terra distante tem um mandato de Deus agora. A cidade que vocês estão, vocês devem crescer. E vocês devem amar esse lugar, vocês devem criar seus filhos nesse lugar, vocês devem buscar a paz e promover a paz nesse lugar. O que acontece, gente? Só para a gente pensar, o cativeiro da Babilônia, né, os babilônicos em si, a nível de buscar povos, de escravizar povos, eles tinham uma cultura assim, um tanto muito diferente. Eles misturavam aquele povoado de vários lugares, para quê? Para que a cultura viesse a acabar, para que os deuses dos povos não viessem ter força ali. Prova disso a gente vai ver no livro de Daniel, todo mundo mudando o seu nome, todo mundo ficando diferente, recebendo o nome de deuses. Eles pegavam toda a cultura que tinha no local e acabavam com essa cultura. Quando o povo de Israel chega na Babilônia, Deus fala assim: ó, vocês não vão espalhar. Pelo contrário, vocês vão se juntar e vocês vão crescer, vocês vão ser um povo forte, vocês terão identidade, vocês terão a identidade do povo de Deus, porém vocês vão amar o local que vocês estão. Vocês vão dar frutos nesse lugar. Vocês vão desenvolver a economia desse lugar. Vocês vão fazer com que a cidade cresça. Porque toda vez que a cidade tiver paz, vocês terão paz. Vocês vão orar pela Babilônia, por esse lugar doido. Né? Babilônia ela é originada de Babel, né? Lugar onde a glória do homem cresceria, onde o povo não obedeceria o próprio Deus. E Deus fala: nesse lugar que vocês estão habitando, e vão habitar por 70 anos, vocês precisam fazer desse local um local de paz, um local de desenvolvimento. Quando a gente olha para essa questão, e a pergunta que eu faço, né, não seria bem uma pergunta, mas uma afirmação: o povo de Israel deixa de ser uma cidade e se torna um povo peregrino. O que a Bíblia fala que nós somos, né? Peregrinos. Que vivem, né? O peregrino é a ideia de uma pessoa que sai de um lugar para outro, né? Que ela está de passagem até chegar no seu ponto final, né? Então, a nossa passagem até o Israel celeste, a Jerusalém celestial, vai fazer com que nesse tempo que nós temos aqui, até chegar aos céus,
nós precisamos amar a cidade, nos desenvolver na cidade, crescer, amar, orar por esse lugar, para que esse lugar possa ter paz. E, consequentemente, também nós termos paz na cidade. A Keller vai dizer assim, querer bem a cidade, né? Querer bem servir a cidade, não apenas revela amor e compaixão. Agir assim também fortalece a ação de Deus, as mãos do povo de Deus, que leva a mensagem do evangelho ao mundo. O povo de Deus na Babilônia deveria ser um povo referencial de Deus naquela cidade. Eles cresceriam, eles multiplicariam, e eles não abandonariam o seu Deus, o nosso Deus. E uma prova legal disso, se a gente for pegar aí dentro da história e tudo mais, a gente vai ver todo o cuidado do povo de Deus em cultuar o Senhor nesse tempo. Ah, não tem mais o templo destruiu, mas eles criaram sinagogas e eles liam a palavra e eles escreviam, né, dia após dia, todo o relato que eles tinham do Pentateuco, os profetas que eles tinham em mãos, eles faziam. Ou seja, o povo não deixou Deus de lado e o povo se torna referencial na cidade. Isso quer dizer para nós, é o ponto que o Keller vai entrar, que é justamente a redenção da cidade. Nós estamos inseridos na cidade como um povo, saúde, Tiago, como um povo peregrino que precisa trazer redenção. Esse é o nosso papel. Os grandes centros é um local atrativo, é um local que a gente tem muitas coisas. Né? Eu fico falando isso pensando em mim, né? Quando eu cheguei em Campinas, eu falei, cara, eu tenho 19 shoppings diferentes para ir usufruir. Eu tenho um monte de lugar para eu comer, eu tenho um monte de clube, de lugar para eu passear, eu tenho vários parques para ir. Nossa, que beleza de lugar, eu vou ficar aqui, eu vou fazer tudo que eu quero. Né? Esse é o nosso pensamento. Só que o pensamento de Deus é diferente. A cidade precisa ser um local como em Jeremias 29, onde a gente cresce, onde a gente desenvolve, onde a gente ama, ora, tem e promove a paz do Senhor no meio dela. Nós somos chamados como cristãos, como igreja, não para ser um gueto, um lugarzinho fechado, nômade no meio de todo um povo, mas nós somos chamados para demonstrar na vivência da cidade quem Deus é. O Leslie Newbegin, em um de seus livros, ele vai falar que quando ele está no campo missionário, né, as pessoas, os missionários da igreja, ela se comunica, né, com o povo que está ali, né, com a vestimenta, com o modo de falar, com a linguagem, com o modo de ser. Eu acho que ele estava na Índia, se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. Índia, né? Ele chega no local, ele se veste como, ele conversa igual, ele fala das mesmas gírias, a sua forma de pregar chega até as pessoas. Quando ele volta para a sua cidade, ele vê que o povo crente, né, o povo gospel, é um povinho fechado, que não entende o que acontece com a própria cidade. Né? Quando a gente pensa que Deus deseja redimir a cidade, nós estamos entrando num ponto que é muito sério para as nossas vidas. Se a gente não vive o contexto da cidade, se a gente como cristão não serve a cidade, se a gente como cristão não vive a vida comum, não, isso não é aceitar a corrupção, não é isso. Se a gente não vive a vida comum da cidade, a gente não comunica quem Cristo é para as pessoas. Talvez a maior mentira que foi contada para a gente é que, né, não falando mal de nenhuma denominação, longe disso, o terno difere o cristão do não cristão, é a maior roubada que foi contada. Porque por mais que difere, ela gera preconceito. E por mais que o meu linguajar, a paz do Senhor, irmão, varão do Senhor valoroso, ela faz com que eu não comunique com as pessoas que estão ao meu redor. Pelo contrário, faz com que essas pessoas, né, se repelem, saem de perto daqueles que são cristãos. E alguns ainda vão ter a audácia de virar e falar assim: isso é a presença de Deus tirando do meio aqueles que não são de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz para nós em Jeremias 29, vocês vão crescer no lugar, vocês vão multiplicar, vocês vão povoar, vocês vão fazer, vocês vão orar, vocês vão amar esse lugar. Então, o pensamento cristão para a cidade precisa ser um pensamento de amor com a cidade. Pega a água, por favor. Precisa ser um local que a gente vai justamente amar, vai viver. O meu trabalho
na cidade não pode ser um local que eu tire dinheiro do meio e vá usufruir somente de coisas, mas precisa ser um local onde eu vou usar das minhas ferramentas para benefício das pessoas. Esse é um pensamento que o cristão deve ter. As cidades, elas se tornam, então, um local de crescimento, um local de vivência. O Keller vai falar que, através das cidades, os cristãos mudaram a história e a cultura do lugar. Que, através das cidades, eles conquistaram, por exemplo, as elites e, ao mesmo tempo, também se identificaram e buscaram profundamente o cuidado dos pobres. Olha para você ver o pensamento cristão a respeito de como nós devemos viver. Nós devemos ser servos para a cidade, servos de Cristo que serve a cidade. Nós estamos falando. Eu quero perguntar, como que nós podemos, então, como cristãos, desenvolver um relacionamento com a cidade? O que vocês acham? Como que nós devemos fazer isso? Quais que seriam as nossas atitudes? Como que a gente deve pensar e refletir sobre a cidade? Fala para mim. Como que os cristãos devem se relacionar com a cidade? Por favor, quero ouvi-los um pouquinho também. Ô, Bruninho. Diga. Eu ia falar, só que na última ali você não me deu a oportunidade de falar. Você demorou. Acho que você estava falando aí, mano, e eu achei bem interessante, que o X da questão é que a gente sempre tenta criar uma cidade para si mesmo, né? Então, acho que desde o início aí, passando por todas as eras, o ser humano tenta criar, né? A sua própria cidade, a sua própria maneira, e que a cidade responda às suas próprias demandas, né? Então, acho que o grande X da questão é aquilo que Agostinho falou, né? A cidade de Deus, né? Criar essa cidade de Deus, né? Renovar a nossa mente para o que é, de fato, a cidade. E eu me lembro que uma pessoa que trabalha com pessoas na rua, né? Uma vez ele falou assim, que ele estava evangelizando, o cara que estava na rua, e ele falou pro cara, a rua tá feia, né? Ele falou, não, a rua tá como sempre esteve, né? O cara que estava na rua falou para ele, o problema é o homem. Então ele fala, tipo, o problema nunca é a cidade, ou o que a cidade tem feito, sempre é o nosso coração, porque tem sempre criado, tipo, cidades para si mesmo, né? É interessante isso aí, Juliano, porque sempre a gente vai criar a cidade conforme o nosso gosto, né? E somente conforme o nosso gosto, né? Outro ponto disso também que eu acho interessante é que a gente sempre vai buscar na cidade só o que a gente precisa. É aquela ideia quase que de um drive-thru, né? Que você vai, retira o que você quer para você e o restante você não senta, você não olha, você não observa, você não ajuda, você só retira, né? O cristão ele deve olhar, né, para a cidade, relacionar com a cidade de um modo muito diferente. A gente precisa ser, né, a ideia de ser relevante, talvez ela precisa expandir tanto mais no nosso meio, para a gente entender o que de fato é. O que ele vai listar aqui 3 pontos, deixa eu ver se estou falando errado, se é 3, se é 4, não, é 3 pontos que são muito interessantes, né? Os cristãos devem desenvolver a atitude de apreço pela cidade. Nós devemos amar a cidade. Nós devemos, o local que a gente está, a gente deve olhar para esse local e fazer dele o nosso local. Quando a minha irmã mais nova, Mariane, ela mudou para Macaé, ela recebeu um conselho, assim, de um pessoal lá que eu vejo que isso faz muita diferença na vida deles. Chegaram numa cidade nova, saíram do interior, foram lá para uma cidade mais desenvolvida, aquele negócio. Primeira coisa, encontraram uma igreja, e quando encontraram uma igreja, já foi aquele pessoal visitar, aquela coisa básica de crente, né? E uma mulher virou e falou para ela assim, Mariane, você sabe quanto tempo que você vai passar aqui? Ela falou, não. Ela falou, então, deixa eu te fazer um pedido. Você veio para cá, faça dessa cidade a sua cidade. Não vive na cidade, nessa cidade de Macaé, tipo assim, saudoso, querendo buscar aquele seu lugar, aquele negócio para você, mas viva, ama esse lugar, faz esse lugar o seu lugar. Né? O cristão, ele deve olhar para o lugar que ele está e ele deve amar esse lugar.
né, o Keller vai falar assim, né, o cristão precisa amar a cidade. Para que haja interação e forma de vida mútua, o nosso foco precisa ser o amor na cidade. Ou seja, se eu amo a cidade, eu vou olhar para tudo que acontece na cidade com outro olho, com outros olhos, né, melhor dizendo. Eu vou entender melhor a cultura, eu vou entender melhor a forma das pessoas falarem, eu vou entender melhor a forma das pessoas se vestirem, eu vou entender as interações, como acontecem, bem como eu vou entender e orar pelas corrupções da cidade. Eu não vou olhar para ela como se fosse assim, Deus do céu, acaba logo esse tempo que eu tenho aqui. Não, eu vou vivenciar isso. O que percebemos nesse ponto é que os cristãos, né, são cristãos vivendo como que, já falei, né, como que em guetos e não como parte da cidade. Assim, o aspecto evangelístico fica totalmente fora daquilo que Deus deseja para os seus. Né, se a gente não ama a cidade, se a gente não entende a cidade, se a gente não faz uma leitura sobre o que a cidade é, como que nós vamos nos conectar com ela? Como que as pessoas nos ouvirão? Como que os nossos vizinhos entenderão a nossa forma de viver? Né, muitas vezes o cristão chega no lugar e faz desse lugar o pior lugar de todos. Ele não ama esse lugar. Se minha perspectiva de relacionamento com Deus é entendendo que eu sou peregrino e nesse tempo que eu tenho aqui, eu tenho que amar esse lugar, eu tenho que ser sensível com ele, eu vou entender primeiro a minha missão. Há nessa terra muita gente, há em Campinas, muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho e ser amada por aqueles que são cristãos. Se a gente pensa dessa maneira, então, as nossas abordagens, os nossos relacionamentos, as nossas pregações, os diálogos serão de pessoas iguais às que vivem no contexto, vamos pegar aqui, Campinas. Não adianta eu vir para cá com todo o sotaque, todo um jeito chucro de ser, que ninguém vai entender, que não vai levar para lugar nenhum. Eu tenho que chegar nesse lugar, eu tenho que olhar para ele e fazer dele um lugar meu. É isso que Deus pede para o seu povo lá em Jeremias 29. Outra coisa, os cristãos devem tornar-se, né, uma contracultura ativa onde residem. Não basta o cristão viver como um indivíduo na cidade, ele precisa viver como uma comunidade singular, ou seja, isso quer dizer que os cristãos dentro da cidade não têm que ter a cultura ou a vida egoísta da cidade, mas o cristão precisa servir a cidade. O Keller diz, a sociedade urbana que Deus quer é baseada em serviço e não em egoísmo. Se nós somos uma contracultura, não quer dizer que nós somos militantes, que bate, que briga, que se esfaqueia, não. Pelo contrário. A nossa forma de viver precisa ser totalmente diferente da forma corrupta que as pessoas vivem. Isso quer dizer que eu não posso aceitar, por exemplo, a degradação sexual e achar que todas essas coisas, da cidade mesmo, tá tudo bonito, vamos deixar do jeito que tá. Não. Eu tenho que olhar para isso com um olhar cristão. Isso quer dizer que se no meu trabalho existe corrupção, eu não tenho que aceitar, nem quer dizer que eu tenho que esfregar o dedo na cara da pessoa. Eu tenho que vivenciar algo diferente e fazer do meu trabalho um local de restauração do próprio Deus. Vocês estão entendendo, gente, o que vem a ser essa ideia? Às vezes não olhar para o rosto do povo, parece que ninguém está entendendo, né? A gente tornar uma contracultura. Acho que rapidinho, Rui, só um minutinho. Tá. Só concluir meu pensamento. É aquilo que o Caio falou semana passada, sabe? A gente está no meio, mas a gente não é do meio. Né? A gente está no meio, vivenciando, sendo parte da cidade, mas não como a cidade. Vai lá, Rui, fala aí. Ô, Bruno, graças a paz. Deus abençoe toda a família linda. Deus abençoe, seu Rui. Essa palavra de Jeremias aí, no cativeiro aí, a gente estamos no cativeiro, né, mano? Hoje, às 40 anos, todo mundo preso em casa, é um cativeiro, meu. Não pode sair para isso, tem que sair, onde que você vai, você coloca máscara, não pode, né, se aproximar um do outro, tchauzinho de longe. Mas, graças a Deus, eu estava pensando aqui, eu pensei no hino que nós cantamos, o 102, o céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou.
até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Não importa, né? A gente está falando de cidade, né? Eu vou para Minas, volto para Minas, vou para o Canadá, não sei, vou para onde, aqui, o salário aqui tá ruim, pô, vou largar esse ministério aqui, o dinheiro que vai fazer vai ser melhor lá, né? Sim. Né? Você está se formando, né? Eu vi o convite para você pastorear lá fora, opa, meu, agora vai, né? Mas não importa. Na terceira história, diz que bem pouco importa eu habitar em alto monte, ao beira-mar, em casa ou gruta, ou boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Não se pode, não importa o lugar onde você está. Entende? O nosso refúgio está no Avé, o Todo-Poderoso. Né? Ele está no controle de todas as coisas, não importa, né? É verdade, Rui. A gente sente, a gente é carne, né? O lugar que a gente está precisa ser um lugar de bênção. Né? Então, a gente precisa aí, refletir Deus é o céu. Né? Onde você tiver, vou colocar a ponta do pé, não vou falar o lugar aqui, com todo respeito, né? Mas onde você tiver, é céu, você é amigo de Deus. Jesus, eu estou com você, eu sou seu grande amigo, eu sou teu grande ajudador, tá difícil, né? Tá difícil verdade, coisa. O dinheiro não vai dar para pagar as contas. E o dízimo, tem que dar o dízimo também. Meu Deus do céu. O dízimo não vai dar também. A gente vê o cuidado de Deus, né, meu? Socorro. Mas onde que eu vou me refugiar? Vou sair de Campinas, vou procurar outra empresa para trabalhar, vou procurar outra coisa para suprir as minhas necessidades básicas, né? Então a gente busca em Cristo Jesus, né? O refúgio, a situação, procura pessoas experientes com essa pessoa, que nem o Luiz aí, né? É verdade. Água aí, né? Então, pessoas estudiosas, colegiados aí, né? Estudar, e pessoas simples, que tem pessoas simples, né? Do campo, né? Tem uma palavra, a gente vai parar para ouvir, tem uma pessoa simples, né? Tem uma palavra, calma, tranquilo. Jesus está aqui conosco, está com você. É céu. Com Cristo. É verdade, seu Rui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, né? Essa alegria, essa satisfação, esse gozo que dá, né? Amém. É céu com Cristo, onde você estiver, Jesus está conosco, né? É verdade. Em todo momento da nossa vida, seja em qualquer cidade do Brasil, do mundo, né? Ele está conosco. Amém. É céu. Eu creio. É isso aí, essa palavra. Deus obrigado, Rui. Toda a família, Thiago, todos que estão aí, né? Não é verdade. Gente, deu 11 horas. Eu acredito que mais uns 10 minutos eu consigo concluir. Tudo bem? Vamos lá. Ser contra a cultura é justamente colocar, né, vamos dizer assim, trazer a cultura do reino de Deus no meio nosso. O desejo de Deus como parte da sociedade, né, é que a sociedade urbana ela seja né, contaminada, influenciada pela cultura do reino de Deus, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19 vai falar uma coisa que eu acho incrível. Fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação, ser contra a cultura é reconciliar todas as coisas para Deus. Se eu habito na cidade, se eu trabalho na cidade, se eu faço as coisas na cidade, eu preciso fazer essas coisas reconciliando tudo para Deus. Eu não posso fazer conforme a cidade. Isso quer dizer que o meu casamento tem que ser reconciliado para Jesus e mostrar Jesus no dia a dia. Os meus relacionamentos com amigos precisam ser assim. O meu trabalho precisa ser assim. A minha forma de servir e viver precisa conciliar e reconciliar todas as coisas para Cristo. O cristão, né, o terceiro ponto que ele vai falar aqui, né? Os cristãos devem ser uma comunidade totalmente comprometida com o bem da sua cidade e como um todo. Não basta o cristão desenvolver uma cultura que simplesmente ataque os valores da cidade. Temos também de nos comprometer com todos os recursos da nossa fé e vida a servir de um modo sacrificial para o bem da cidade, especialmente aos pobres. Isso quer dizer que o foco cristão na cidade é o serviço. Os grandes centros urbanos oferecem muitas distrações excelentes, mas essas distrações não podem ser o foco do cristão. Embora possamos usufruir
né, de maneira boa e saudável, esse não tem que ser o nosso foco. Mais uma vez, Jeremias 29, Deus chama o seu povo para viver na cidade, para fazer parte da vida cotidiana e ainda promover a paz e o crescimento econômico também. O Juliano sempre fala uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Ele fala muito da vida do ordinário. Ah, o ordinário, o ordinário. O que isso quer dizer? É que a vida cristã, ela precisa acontecer de segunda a segunda, de segunda a sexta-feira trabalhando. A vida cristã, ela deve demonstrar, né, o contracultura aqui nesse sentido, ele deve demonstrar em todas as áreas um viver cristão. Então, se eu estou na cidade somente retirando e não cooperando, eu não estou vivendo a vida ordinária cristã. Se eu estou na cidade e não estou fazendo a minha obrigação como um bom cidadão, né, seja lá pagando os meus impostos, seja lá tratando bem as coisas que tem na cidade, não degradando a cidade, não levando uma vida aí talvez muito mais escondida, onde eu só retiro, eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim. A cidade, eu estou fazendo parte dela. Então, como comunidade cristã, eu estou demonstrando em todas as óticas aquilo que Cristo está fazendo. O prisma nosso, então, vai ser justamente que a cidade é o nosso grande campo missionário. Aí vai cair aquela expressão, vai entrar aquela expressão que a gente usa e talvez nem saiba como, nós somos missionais, nós somos missionais. O que é ser uma pessoa missional? É o seu cotidiano exalar Cristo em todos os lugares e as coisas que você faz. Seja no seu emprego, seja na padaria, seja na rua, seja como um bom vizinho, seja em todas as áreas. É dessa maneira que a gente vai entender, então, que como cristão, eu vou servindo a cidade e vou demonstrando Cristo. Paulo chega, por exemplo, numa cidade enorme que é Corinto, e ali ele vai falar sobre o Deus desconhecido para todas as pessoas. Ali ele vai demonstrar quem Cristo é a todo momento. Aí é o ponto que a gente precisa parar para pensar também, que os grandes centros, eles precisam desta atenção, necessitam dessa atenção. E às vezes a gente não está sabendo fazer isso, e a gente não está conseguindo olhar para isso. É por isso que tudo dentro do que a gente está falando, a gente precisa ter esse olhar para a cidade, né? A gente está falando, mas existe uma prática muito grande que a gente precisa ter. E ele vai traçar 7 pontos, né? Eu queria falar bem resumidamente, né? Seria a parte prática de tudo aqui, que a gente precisa trazer para a gente vivenciar isso, né? E o primeiro ponto é a gente ter respeito e sensibilidade urbana. Saber discernir o modo de viver do local e trazer este modo de vida para as nossas convivências. Nós não podemos mais ser cristãos isolados em nós mesmos. Onde a gente estiver, a gente tem que olhar para esses centros urbanos e saber dialogar, falar a mesma língua, não aceitar erros, falar a mesma língua. Nós precisamos, né, ser sensíveis, né, com as diferenças culturais. E muitas vezes o crente, nesse ponto, ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele quer impor coisas que talvez ele nem mesmo entenda, né? E quando a gente para pensar nessa sensibilidade, nós precisamos ter em mente que cada grupo da cidade tem sua cultura. Então, dessa forma, nós precisamos de ter um modo efetivo de tentar conectar com esses grupos. Você quer ver uma prova legal disso, que é uma cultura dentro da igreja, que a igreja tem várias culturas? A igreja presbiteriana, ela tem o seu costume de tocar hinos. E nós temos 2 grupos distintos de músicos na igreja, que são aqueles que amam hinos e aqueles que odeiam. E todas as vezes aqueles que odeiam hinos vão fazer o louvor, eles retiram algo que conecta outras pessoas com Deus pela sua geração. E só coloca aquilo que os conectam com Deus de alguma maneira. E faz com que as outras pessoas se sintam totalmente ilhadas no meio. Estou dando um exemplo dentro da igreja, tá? Só para a gente pensar. Quando, na verdade, nós deveríamos ter a sensibilidade de entender que todas as linguagens que a gente tem vão conectar as pessoas. Se eu estou no meio de grupos, né, Paulo vai falar, me fiz de judeu para chegar no judeu, me fiz de grego para chegar no grego, eu me fiz de doido para chegar no doido, eu preciso olhar para essas realidades para que eu possa chegar nessas realidades. Ter sensibilidade com as diferenças, né, culturais
vai fazer com que entenda a necessidade de ambos que eu estou vivendo, de todos com quem eu estou vivendo. É certo que a gente tem a nossa linguagem, a nossa forma de ser, a nossa forma de vivenciar, mas nós temos que ter o coração aberto justamente para ter essa sensibilidade. O Keller vai falar também que nós temos que ter compromisso com a vizinhança e com a justiça. Ministérios urbanos aprendem a fazer uma leitura, uma exegese da sua vizinhança com o propósito de entender a complexidade sociológica. A ideia central desse pensamento, dessa leitura do bairro, não é somente na questão que devemos evangelizar pessoas, mas a igreja inserida no seu lugar, ela precisa ser um alento aos moradores ao seu redor. Se a igreja ela tem compromisso com a sua vizinhança, ela não somente abre para cultos, ela é aberta para a sociedade. Escreveu uma prova legal disso e que, em nome de Jesus, a gente precisa voltar e vai voltar daqui uns dias, quando essa porcaria toda acabar. Nós tínhamos ali no Nova Europa, aqui também, algumas programações que atendiam o bairro. A luta lá, ia falar o karatê, não tinha karatê, né? Era jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu lá, aqui a dança fitness aqui, as pessoas entravam e tinham algo, né? E como igreja nós podemos muito mais ser uma comunidade que atenda à comunidade vizinha nossa do que tudo. Ser um bom vizinho é olhar a necessidade do local e atender. A igreja não pode buscar um fortalecimento financeiro para si, um crescimento de cadeira, de investimentos ali dentro. A igreja ela precisa olhar para o bairro e investir no seu bairro. E às vezes a gente esquece disso. Se não me falha a memória, foi David Wilkerson, que chega num bairro ruim para trabalhar, num lugar desesperador, e ele chega nesse bairro e ele vai instituindo um monte de coisa, e vai mudando a realidade do bairro. Se a gente soubesse que a história verdadeira da escola bíblica dominical, o que ela era, a gente voltaria a ser como era antes. Um missionário doido lá chegou no lugar, viu que faltava ali reforço escolar. E aos domingos ele abria a igreja para ensinar matemática e a língua do local para o povo. Só que nessa que ele vai ensinando a matemática, a língua local para o povo, ele vai inserindo ali a palavra de Deus e o povo começa a ouvir, e o povo vai para o lugar e começa a aprender as matérias que na escola não aprende e começa a aprender sobre Deus. Então se institui a escola bíblica, a escola dominical. Né? Ele olhou para uma necessidade do bairro e ele atendeu a necessidade do bairro. Olhando e atendendo, que Keller também vai falar sobre a integração entre fé e obras, né? A tendência das igrejas evangélicas tradicionais é enfatizar a santidade pessoal e raramente ensinar cristãos a manter e aplicar suas crenças bíblicas e práticas no mundo inteiro, nas coisas que fazem. Parece que a ideia de evangelismo para nós, ele é uma coisa à parte das outras coisas. É como se fosse um dia que nós vamos sair para entregar sopão à noite. Esse é o evangelismo, né? E o que o Keller vai justamente tratar é que todas as áreas de convivência social nossa, era preciso enfatizar a Cristo. É que todas as áreas, né? Uma das questões que nós precisamos ver dentro disso é que a igreja, infelizmente, ela não sabe mais evangelizar porque ela se dedicou somente a alguns pontinhos. Ou que, deixa eu ver alguém, que é o Caio lá, ele trabalha na escola. Lá dentro, no seu trabalho, ele tem que ser um referencial de Cristo. O Juninho veio para Campinas para trabalhar, sei lá com o quê. No lugar que ele trabalha, ele tem que ser assim. Consequentemente, nós faremos ações que levarão Cristo nos lugares. Consequentemente. Porque a minha vida leva Cristo em tudo que eu faço. Eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom alguém que exala Cristo em todos os lugares. Integrar, né, fé e obras está totalmente relacionado com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e como nós podemos usá-lo, né, como ferramentas de evangelização. Então, o nosso pensamento para a cidade precisa ser esse, desse serviço. A Keller vai falar também o ponto 5, inclinação para o complexo do evangelismo. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? O que nós temos é uma realidade triste, né? A questão do evangelismo é algo que deixou de aparecer.
E nós precisamos retomar nas nossas atividades, na nossa vida, esse evangelizar. E uma das maneiras da gente retomar isso, que ela vai falar que é o ponto 6, que seria a pregação, né? Estou dando aula. Daqui a pouco. Estou dando aula. Tá? Que o que ela vai falar a respeito da pregação na cidade. Que talvez seja aí o maior desafio, né? Daqueles que são pregadores. Porque o que nós temos na igreja, por exemplo? Né, dentro dessa ideia evangelística e pregação. Nós temos cristãos, nós temos simpatizantes, nós temos aqueles que vão obrigados, e nós temos os não cristãos. Eu estou só brincando, falando aqui, mas é a realidade que a gente tem. E como que a pregação, a palavra, a evangelização através da palavra vai conectar esse povo tudo? Tem que ter um ponto em comum dentro das pregações, que é justamente Cristo, para ser o diferencial de todas as coisas que vai unir todo mundo. Nós temos aí diferentes brigas teológicas de pregações que vão falar disso, daquilo, pregações que vão falar que nós somos bonitinhos, fofinhos, ursinhos carinhosos para Jesus, que não vai nos conectar a nada. Mas o sacrifício de Jesus precisa ser o elo maior de todas as coisas que vão nos ligar. E a maneira com que nós vamos falar sobre isso necessita estar totalmente ligado com o contexto da cidade. E a igreja, talvez, olhando para a nossa igreja, fazendo uma crítica construtiva, muitas vezes a igreja presbiteriana, ela parou lá na década de 70 e nunca mais andou para frente. Acho que a década de 70 ainda está muito além, acho que parou na década de 50. No seu linguajar, no seu falar, na sua forma de ser, na sua pregação, na sua exegese, nas suas músicas, em tudo, e elas não mais conseguem conectar. Eu quero manifestar uma indignação minha que um dia no seminário estava se falando sobre isso, e um rapaz lá com sangue nos olhos, assim, com os olhos estalados de falar do presbiterianismo, fizeram a pergunta para ele que foi assim, tá, dentro de todo esse contexto histórico de Simeon, de João Manuel da Conceição, da pregação deles, como que a gente usa isso hoje para o crescimento da igreja? Como que você vê a evangelização e o crescimento da igreja presbiteriana? A resposta foi, eu vejo um crescimento orgânico. A gente queria deitar na cadeira e chorar, né? Mas o que você quer dizer com isso? Ah, sabe aquela ideia da planta plantada no vaso, que cai sementinha no vaso e cresce outra sementinha? É o que acontece na igreja presbiteriana. O pai vai para a igreja, leva o filho, o pai morre, o filho fica. E não se vê um entendimento de conexão com a sociedade. Se vê um entendimento de um clube fechado, onde filho vai ser pós o pai, vai ser o presbítero depois que o pai morreu, vai seguir vícios antigos que não levam a nada. A inclinação para a complexidade do evangelho, do evangelismo e da pregação que atrai pessoas na cidade precisa mostrar quem Cristo é na realidade que nós temos hoje. E isso foi esquecido. E nós precisamos lembrar dessas coisas. Quero ele lista ainda um último ponto que eu quero fechar, que já estou passando os meus 15 minutos. Que é justamente o compromisso com a arte e com a criatividade. E talvez a gente chegue num ponto aqui que seja um ponto assim, um tanto divergente, complicado, sensível. É interessante porque nós cristãos aceitamos todos os tipos diferentes de profissão, mas quando a gente chega nesse ponto... Pega água para mim, filho. Pega água para mim. Quando a gente chega nesse ponto, né, do compromisso com a arte, com a criatividade, falar de arte e criatividade na igreja parece que a gente está falando de duas coisas, ou uma coisa celestial ou uma coisa do capeta, né? Porque como que o cara toca na igreja e toca no mundo? Como que o cara é escritor, escreve livros de romance? Como que o cara faz isso? Gente, a verdade é que a igreja ela tem toda a sua cultura e toda a sua arte que não pode ser desprezada, e nós devemos valorizar sobremaneira esses pontos de conexão que nós temos da arte com a sociedade. Uma prova disso, uma vez vendo um comediante falando, já vou lembrar o nome dele, ele era da Igreja Batista, ele tocava no louvor. O pessoal aí que assiste televisão me ajuda, ele fazia aquele programa do Altas Horas lá,
Ele tinha um quadro dentro do Altas Horas. Ele é negro, assim, bem comediante, muito gente boa. E teve um momento que, meu Deus do céu, tô com o nome na ponta da língua, mas não vou conseguir falar. Dele falando dele, né, numa entrevista no Jô Soares, que ele foi muito perseguido na igreja. Porque ele era músico e ele precisava tocar no dia a dia para ganhar pão dele, para ganhar dinheiro. E por muitas vezes ele foi perseguido. E por muitas vezes o pastor saiu lá para ver o que de fato ele estava fazendo. Consequência disso, acabou, fim, chega de vida cristã. Não que ele esteja certo, mas eu digo assim, a forma como nós olhamos, né, a criatividade, a arte no nosso meio, precisa ser diferente. A verdade é que, como igreja, nós temos artistas, nós temos que valorizar os nossos escritores, os nossos pintores, olhar para essa classe dentro da igreja e valorizar, porque tudo que eles fazem também é para a glória de Deus. E é um ponto de conexão muito grande que nós temos com a cidade. E dessa maneira, não é que nós vamos impondo, nós vamos demonstrando Cristo na cultura, na arte, na pregação, no trabalho, no evangelismo, no que for. A cidade, nós estamos nela para demonstrar Cristo e servir a cidade sob todas as óticas. Não podemos mais pegar a cultura corrompida da cidade e fazer a nossa, mas com a nossa cultura de Cristo, do reino. Nós devemos demonstrar quem Cristo é, amando a cidade, orando pela cidade, evangelizando a cidade, promovendo paz na cidade. Amém? E eu paro por aqui, que já passei 4 minutos do tempo que eu pedia mais para vocês. Bruno, deixa eu só fazer um comentário para a gente finalizar, e aí a gente já finaliza, né? Obrigado pela aula, obrigado por todos os comentários. Acho que só um comentário aqui que eu me lembrei de uma história que eu li do Rubem Alves, estava até visualizando ela de novo aqui, que pode ajudar a gente e desafiar vocês que estão aqui na aula até agora, é o seguinte: ele conta a história de que deve ser muito difícil para um peixe imaginar o que é um aquário. Afinal de contas, ele está dentro do aquário, ele vive dentro do aquário e não sabe o que é o aquário, né? Se um dia ele descobrir que ele está no aquário, ele não vai precisar apontar para os outros aquários como se fossem aquários, porque ele vai descobrir que ele está num aquário. Eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, gente: talvez, por algum delírio evangélico, a gente imagine que nós estamos fora da cultura, que a gente está em algum lugar e a cultura está em outro lugar. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. O que acontece é que nós estamos num aquário. E nós temos uma subcultura chamada subcultura evangélica. Nós temos músicas, roupas, temos todo tipo de coisa. Isso é bom? Provavelmente não. Isso nos mais atrapalhou do que nos ajudou na história da igreja. Isso já demonstra. Tem vários estudiosos que já avaliaram essas questões. A questão toda que eu quero desafiar vocês aqui é pensar o seguinte: é que nós não estamos fora da cultura. Não há uma possibilidade de ser acultural. Tá certo? Então, a gente não pode falar como se houvesse uma cultura fora de nós e nós estivéssemos tentando ajudar a cultura ou contribuir. Nós estamos na cultura porque nós somos seres humanos dentro da sociedade que está dentro de culturas. Portanto, não tem como você achar, de alguma forma, que você está separado da cultura. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Você está até o pescoço na cultura e só tem uma tarefa para você, enquanto você for vivo: amar a Deus dentro da cultura. Se você não fizer isso, vai ter que se retirar para o deserto, para algum lugar assim. Enquanto você estiver num lugar onde habita gente, e essas pessoas têm costumes, tradições, religiões, formas de vida, culinárias e etc. diferente, você está na cultura. Então não tem como pensar como se fosse separado, sabe? Isso é um delírio evangélico, que simplesmente não existe. Que a gente tentou, por algum momento, na década de 80 e 90, fazer uma coisa para nós, que é chamado de cultura gospel, isso foi chamado de cultura gospel, para que a gente se separasse dos outros. Isso é só um delírio, porque no dia seguinte que você for trabalhar, você vai lidar com outra cultura. Quando você for trabalhar com outra pessoa, você vai lidar com outra cultura. Quando você... E etc, tá bom? Então, eu queria colocar isso, assim, uma observação importante para vocês, de alguma forma, não imaginarem ou não cultivarem a imaginação de que é possível sair desse ambiente de culturas, como se houvesse algo como a igreja e a cultura. Isso não existe, tá certo? Você está imerso em culturas, e o que nós devemos fazer dentro dessas culturas é o que o Bruno nos ensinou durante essa aula toda. Então, eu achei pertinente falar desse comentário aqui, Bruno, só para que a gente não imagine
um tipo de pureza, sabe? Assim, tipo um Perfeito, farisaísmo, Thiago. aonde há um tipo de coisa fora, e nós, entendeu? Fora de nós, assim, fora da santidade, isso não existe, né? Nós estamos imersos nessa cultura, e tudo que tem de ruim na cidade tem dentro de nós também, né? Isso é importante ser dito, porque isso nos dá nos coloca no lugar. Ou nas palavras de Rubem Alves, nos ajuda a descobrir que nós estamos num aquário, assim como todos os outros peixes de aquário. Cara, bateu bonito em cima. E a realidade nossa é essa mesmo. Então tá, desculpa fazer um comentário que alongou durante alguns minutos. Bruno, você quer fazer um último comentário? Quer finalizar aí? Rapaz, galera, é isso. Finalizar, né? É isso, né? Então tá, tchau. Não, brincadeira. É o desafio que a gente tem, sabe? Como cristão, a gente precisa começar a olhar para a cidade dessa maneira. Amando, servindo, entendendo e buscando o melhor da paz da cidade em Jesus. É o que a gente tem. Tá certo? Deus os abençoe. Valeu, boa semana para vocês. Até.